Olá, internautas. Nós estamos aqui com mais uma entrevista do blog. Vamos falar com o professor Daniel Sá. Ele vai falar um pouquinho dele como professor, tá certo? Vocês vão curtir agora a reportagem, a entrevista. Olá, Daniel. Olá. Como você está? Bem. Muito bem. Estamos aqui no colégio onde ele leciona, não é isso? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre história. Por que você escolheu essa profissão de professor, especificamente história? Bom, assim, desde do ensino médio, fundamental e médio, que eu me identifico, né, com o estudo da história e a formação, quer dizer, o curso na faculdade, foi decorrência disso, né, da minha habilidade e interesse pela história no geral. E, em decorrente disso, né, eu estou como professor de história, né, na cidade. Você tem uma área específica dentro da história? História do Ceará, história mundial? Eu gosto mais da história moderna, medieval e moderna, né, medieval e moderna. Certo. E a importância na história, na educação? Bom, a questão da aprendizagem com as experiências do passado. Então, eu acho que a história da educação pode ajudar a educação no presente com as experiências passadas, né? Com a reflexão sobre o que foi implementado em termos de educação no país. E a educação? Você está satisfeito com a educação? Bom, a questão da educação no país são a questão dos modelos, que há muita cópia, né? Nós importamos modelos e esses modelos muitas vezes não se adaptam à nossa realidade, ou política, quer dizer, não tem uma política de Estado, são políticas de partidos. Então começa um projeto de educação, quando muda o governo, muda esse projeto, e essa falta de continuidade é que prejudica a educação. Muito bem. E sobre a história do nosso Nordeste, bem como do Ceará? Bom, então quando diz Durval Muniz Albuquerque, que é um historiador, ele diz que o Nordeste foi inventado, a invenção do Nordeste, né? E muitos não sabem que o que nós conhecemos hoje como Nordeste começou a ser formado em 1910, né? No início do século passado. Então o Nordeste ele tem uma formação ligada à indústria da seca, ligada à literatura, ligada à música. Então todo esse universo cultural que formou o Nordeste. E no caso, ainda hoje, né, nós vemos essa questão da seca, né, que é um problema que poderia já ter sido resolvido, mas a elite prefere manter essa seca para ganhar recursos, né, e isso está ligado à identidade. Então, reforça essa identidade nordestina e a seca para que as elites possam ganhar recursos, né, para a região do Nordeste. É de certo já saber que são poucos os municípios que têm a história do seu município, que conhece, que é dado nas escolas, né? Como vocês na parte do Rio Grande do Sul, a história dos indígenas já é dentro da própria oca, da tribo, ou traz a tribo até a escola. Você concorda com essa maneira de ensinar história? Sim, a história tem que partir do micro ao macro, né? Entendeu? E a microhistória não está desligada da macrohistória. Aqui em Tianguá, por exemplo, nós temos que é o Soldado da Borracha, né? O campo de pouso, que foram pessoas que foram recrutadas aqui para ir para o Amazonas, a região, para extrair borracha para a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial na Europa afetou o cotidiano de algumas pessoas da cidade de Tianguá. Então, não se deve deixar de estudar a cidade e fazer uma ligação com a história mundial. É interessante saber que o professor de história ele tem aquela obrigação, de certo seja, de resgatar as raízes de um município, raízes de uma região. Você tem aquela sobre as culinárias, por exemplo, cauim. Você já ouviu falar aquela bebida? Sim, não, eu estou, no caso tem até um texto interessante que é Cauinhagem, né, bebidas no universo Brasil colonial, que ele fala da cauinhagem, e realmente as comunidades indígenas aqui da região realmente tinham essa prática do cauim, né, que feito a partir da mandioca, porque no Brasil colonial a mandioca era o grande alimento, né, das comunidades, né?
Né? Interessante também saber, Daniel, que, por exemplo, se formos olhar o mapa do Brasil pelas regiões, como do local de nascimento de cada indivíduo, como você se colocaria, assim, qual é a sua nacionalidade indígena? Se fosse colocar no mapa do Brasil, por exemplo, eu nasci em Fortaleza, então eu sou uma Tupi-Guarani, né? Não, no caso, assim, a ocupação da Ibiapaba em questões indígenas foi ocupada pelos Tabajaras, expulsos da Bahia, né? E aqui se aglomeraram outras tribos, né, que os jesuítas trouxeram para fazer o aldeamento, como os Anassés, né, e outras tribos que foram aldeadas aqui na Serra da Ibiapaba. Mas, vamos então, dizer assim, isso faz disso você um Tabajara? No caso, dentro dessa genealogia, né, vamos pegar essa genealogia indígena, então, né, tem uma ligação direta com os Tabajaras, os Anassés. Você também como Tanajura? Sim, como Tanajura. E no caso... Eu não como, eu sou vegetariana, não como carne. Ah, tá. Pois é, e no caso, quem tem um texto, né, sobre essa questão da Tanajura é o Bosco, né, do cartório, que fala da relação entre os indígenas e o consumo de Tanajura, né. Agora, também num texto do Padre Ascenso Gago, de 1696, ele comenta também sobre o consumo de uma larva de uma palmeira, que aqui a gente fala do sonandongo, né? Então fala que os índios já se alimentavam dessa, entre aspas, larva dessa palmeira. Nossa, tem gosto pra tudo, né? Pois então, essa é a primeira parte de muitas entrevistas que virão. Agradeço desde já ao professor. Na próxima ele vai falar sobre um filme que é muito conhecido, vocês também conhecem, porque já me pediram para postar, né, que é sobre Francisca Carla. Ele vai falar os detalhes sobre a filmagem, sobre como tudo ocorreu, tá bom? Obrigado, professor Daniel. Obrigado. E para os meus internautas, até a próxima.